Influência da dor nos parâmetros de sinais vitais de pacientes submetidos a cirurgias tóraco-abdominais. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que está associada ao trauma tecidual e pode ser de início lento ou súbito com intensidade de leve a intensa. A presença da dor aguda não controlada pode desencadear consequências como internação prolongada, ansiedade, demora na cicatrização e recuperação e interferir nos sinais vitais, alterando os parâmetros fisiológicos da pressão arterial, frequência respiratória e cardíaca e temperatura corporal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação entre a presença de dor e o grau de comprometimento dos sinais vitais de pacientes submetidos a cirurgias torácicas e/ou abdominais altas com o auxílio da classificação dos resultados de enfermagem. Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado em um hospital público de referência da rede terciária, com pacientes no pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais altas, onde os critérios de inclusão serem maior de 18 anos e estarem nas primeiras 48 horas de pós-operatório, de exclusão, apresentarem instabilidade no quadro clínico, nível de consciência alterado, estar fazendo uso de sonda nasoenteral, nasogástrica e traqueostomia. Coleta de dados foi feita por meio de entrevista e exame físico. Na tabela 1, podemos ver as características sociodemográficas dos pacientes, onde a média de idade foi de 38,08 e esses pacientes, em sua maioria, foram do sexo masculino, solteiro e com nível de instrução, ensino fundamental incompleto. A tabela 2 mostra a frequência dos indicadores. Os pacientes que foram classificados com score 1 de maior gravidade apresentaram maior frequência no indicador frequência cardíaca apical e frequência respiratória. No entanto, a maior parte dos pacientes apresentaram score 5, ou seja, nenhum comprometimento. A tabela 3 apresenta a relação entre os indicadores e o sexo dos pacientes e mostra que os pacientes do sexo masculino apresentaram maior comprometimento em 5 indicadores, quando comparado com as pacientes do sexo feminino, que tiveram maior comprometimento em apenas um indicador, que foi a frequência cardíaca respiratória. Todavia, os resultados apresentados não foram estatisticamente significantes entre os grupos. A relação entre os indicadores e a presença de dor pode ser visualizada na tabela 5, onde os pacientes sem dor tiveram maior tendência para apresentar comprometimento no indicador ritmo respiratório, enquanto que os pacientes com dor apresentaram piores scores em 3 dos indicadores avaliados. No entanto, esses resultados não foram estatisticamente significantes. Na tabela 4, podemos observar a relação entre os indicadores e os tipos de cirurgias realizadas, e verificou-se que os pacientes submetidos a cirurgias torácicas apresentaram menores médias para 5 dos indicadores avaliados, em relação a outros tipos de cirurgia. Por sua vez, aqueles que realizaram cirurgias tóraco-abdominais tiveram menores médias em apenas 2 dos indicadores estudados. Entretanto, a análise realizada não apontou resultado estatisticamente significante entre os grupos. A partir dos resultados obtidos neste estudo, com auxílio da classificação dos resultados de enfermagem, foi possível verificar que a presença da dor no pós-operatório não ocasionou um grau relevante de comprometimento dos sinais vitais. No entanto, a avaliação da dor no pós-operatório é significativa, tendo em vista as consequências que pode ocasionar no paciente. O uso da NOC para avaliar os pacientes submetidos a cirurgias torácicas e abdominais pode auxiliar o enfermeiro em seu plano de cuidados.